Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui nessa tarde, uma tarde agradável até, né? Choveu e, como diz, está acessível essa tarde. Bom, hoje nós vamos estudar o título nono do Código Penal, a partir do artigo 312, que trabalha com os crimes contra a administração pública. E o primeiro crime que nós vamos trabalhar aqui é o crime de peculato, ok? Por que, por que o peculato? Antes eram 4 tipos de peculato, hoje são 6 tipos de peculato. Vou colocar aqui para vocês, peculato. Então nós temos aí, ó, nós vamos trabalhar com o primeiro aqui na ordem, o peculato apropriação. Apropriação. Eu coloquei aí embaixo, está bem atualizado, tá? Sobre o tema, está bem atualizado o código, a parte do código penal aí. Pessoal, o que seria um peculato à apropriação? Mas antes disso, antes que eu cometa um peculato aqui, nós vamos discutir aqui quem pode cometer o crime de peculato, né? A lei diz que é qualquer servidor público. Qualquer servidor público, ele pode cometer o crime de peculato. Aqui eu trouxe, coloquei mais embaixo, né? O que é servidor público? Pessoal, você sabia que até o lixeiro, aquele cara que trabalha no caminhão de lixo, não tem? Aquelas pessoas, eles são servidores públicos equiparados. Por quê? Porque eles estão ali, ó, fazendo um serviço de utilidade pública. Aquele serviço ele é público, não só o gari, mas também o pessoal do transporte coletivo. E aquelas pessoas elas podem cometer um crime contra a administração pública. Veja bem, aqui ó, funcionário público. Lá no 327 do Código Penal está atualizado, tá? Considera-se funcionário público para efeitos penais. Penais. Então isso aqui é muito importante para efeitos penais, né? Porque a gente pensa, não, o servidor público é aquele contratado e concursado para efeitos penais negativo. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração. O que você lembra quando fala aqui sem remuneração? Você lembra daquela pessoa que é convocada para trabalhar no TRE na época da eleição. Então, ali ele equipara a servidor público, a funcionário público, tá? Olha lá, sem remuneração que exerce cargo, emprego ou função pública. Quando ele fala aqui, ó, cargo, emprego ou função pública, ele está pegando todo mundo. Aqueles da administração direta, que a gente já estudou lá em direito administrativo, é a União, Estado, Distrito Federal e municípios, e a administração indireta, que são as autarquias, a sociedade de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas. E a elas equiparadas. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividades típicas da administração pública. Aqui, ó, entra o Sistema S, tá? SESC, SENAI, SEBRAE, e aqui também vai entrar as paraestatais. Professor, o que é isso? Então, nós temos a Petrobras, tá? A Petrobras ela é uma estatal. E ela tem as conveniadas nela. As coligas, por exemplo, a Petro. A Petro é uma paraestatal da Petrobras. Então, o pessoal que trabalha lá no Porto, na Petro, eles são equiparados a funcionários públicos para fins penais, tá? Para fins penais. Que mais? Olha só. Quem equipara a servidor público? Imagine você. A pessoa é servidor público. E ela convida uma outra pessoa que não é servidor público. Olha, eu trabalho numa sessão lá e a sessão tá cheia de iPhone 17
Pro Max Turbo e aquela coisa toda. Você vai entrar comigo como meu convidado, tá? Eu vou abrir a porta, eu vou lá na sessão do lado, ficar conversando com os colegas enquanto você entra na minha sessão e você pega os iPhones lá. Que aí ninguém vai saber mesmo, quando der fé a gente já aposentou, já até morreu, ninguém vai saber de nada. Pois bem, essa pessoa que entrou junto com esse servidor público lá, ele comete crime, tá? Crime contra a administração pública, o crime de peculato, mesmo ele não sendo servidor. Mas por quê? Porque ele sabe que o outro que o convidou é servidor público. Ele sabendo, então ele equipara. Agora, cuidado, a FGV e a Sebrasp, eles trabalham muito em cima disso. Se essa pessoa que foi lá praticar o furto, juntamente com esse servidor público, se ele não sabe que o cara é servidor público, ele não comete o crime de peculato. Ele comete, sabe qual crime? De furto. Furto simples. Tá? Beleza, a gente vai trabalhar com isso. Agora descobrimos aí quem é servidor público, agora podemos voltar para cá, né? Vamos voltar lá para o peculato. Ok? Eu trouxe a primeira modalidade aí de peculato para vocês, a modalidade apropriação. Então, já que eu falei sobre o iPhone, digamos que tenha lá na sua sessão, chegou lá e distribuiu o iPhone para todo mundo para usar em serviço. E aí você começa a usar aquele iPhone como se fosse seu. Você usa, você leva para sua casa e acabou. Você se apropriou daquele bem, ok? Você se apropriou daquele bem e deu outra destinação para ele. Então, isso aí é o peculato apropriação. Tá, vamos desvincular esses dois aqui, ó. Peculato apropriação e peculato desvio. Ambos estão lá no artigo, artigo 312, tá? 312 do CP, do Código Penal. Vamos lá. Peculato apropriação e peculato desvio. Vamos na mesma história do iPhone. Peculato apropriação. Você pegou o celular, apropriou-se dele, tá? Tá usando como se fosse seu. Tinha lá os 15 celulares lá na repartição e você pegou ele para você. Você se apropriou dele. Você se apropriou desse celular. Agora, para explicar o peculato desvio, eu vou trocar, tá? Não vai ser mais o aparelho, vai ser um veículo. Um veículo. Digamos que você lá, na mesma repartição, você recebeu um iPhone e você recebeu um veículo também. Só que esse veículo, ele é para ser usado em serviço, exclusivamente em serviço. E está lá escrito uso exclusivo em serviço. Só que aí o que você faz? Você pega e vai, tira aquela faixinha, uso exclusivo em serviço, ou então você não deixa nem colocar aquilo com o timbre lá do município, do estado, da União, e aí você começa a usar o carro, tá? O carro para fazer compra, para levar seus filhos à escola, para passear nos fins de semana. Pessoal, isso é peculato desvio. E a pena é acima de 2 anos, é peculato desvio, tá? E perda do cargo. Cuidado, você que está usando um bem público. Então, vamos ver se ficou bem nítido aí na sua mente. O que é o peculato apropriação e o que é o peculato desvio. O peculato apropriação, você pegou aquele bem para você. Você se apropriou dele. Você pegou aquele iPhone para você. Você não está usando no serviço nada. Você pegou para você. O peculato desvio, você está usando aquele bem para outra finalidade diversa daquele que é o fim dela.
além de usar o carro para o serviço, você usa ele aos fins de semana e à noite para outras coisas, para fazer qualquer outra coisa, levar menino para a escola, fazer compra, passear em outra cidade. Isso é o peculato desvio. Tá? Deixa eu ver aí. Vê se não dá tempo da gente terminar essa aula hoje, mas o interessante é que vocês entendam isso. Tá? Que vocês vão ver a primeira barreira na primeira questão que eu trouxe aí para vocês. E aí nós temos aqui o peculato furto. Furto. O que é o peculato furto? O peculato furto é exatamente aquele que eu expliquei aí no início. Ele está lá no 312, parágrafo 1º. É aquele mesmo caso, né? A é servidor público e convida B, que não é servidor público, para adentrar no órgão público e pegar os iPhone. Só que B sabe que A é servidor público, tá? Então eles entram lá, eles vão cometer o peculato furto, todos os dois. Pessoal, esse crime pode ser sozinho, só o servidor, e lá ele furtou o iPhone, levou para casa, não pediu para o chefe nada. E aquele iPhone não era do serviço dele, não estava lá para ele trabalhar. Porque se o iPhone tiver para ele trabalhar, pode dar apropriação, peculato apropriação ou peculato desvio. Aquele iPhone era da repartição e não era para ele como servidor. Ele foi lá e pegou aquele iPhone. Ele pegou aquele iPhone e levou para casa. É furto, peculato, furto, ok? E nós temos aqui, o que cai em concurso mesmo é o peculato culposo. Veja bem, como é que é o peculato culposo? Vamos voltar à história do iPhone, mas eu vou dar outros exemplos. Você tem um iPhone para sua instituição. Tá lá, o iPhone, a prefeitura, o município, o estado deu para você trabalhar. Aí você trabalha com ele, no final do expediente você deixa ele em cima da mesa, sai da sessão, tranca a sessão e vai embora. Só que nesse dia você deixou o iPhone em cima da mesa e você encostou a porta e achou que tinha trancado a porta. Você não trancou. Você deixou aberta. Aí veio lá o Zé Trambolino, viu que a porta estava aberta, só encostada, e pegou o iPhone. Isso é peculato culposo. Culposo, ou seja, você não tinha intenção de deixar a porta aberta, você esqueceu. O mesmo caso incorre, olha só, outro exemplo aqui, deixa eu ver. Você que trabalha, um policial, um agente de trânsito, um guarda municipal, ele está lá trabalhando em sua viatura, né? Aí ele encosta em algum lugar para atender uma ocorrência. Ele encostou em algum lugar para atender uma ocorrência de trânsito, ocorrência sei lá do que for, e ele deixa o carro ligado e destravado. Ele deixou o carro ligado e destravado. E foi lá atender a ocorrência, largou o bem público lá. Vai alguém lá e pega essa viatura, esse veículo e vai embora. Peculato culposo. Peculato culposo. Só que no peculato culposo, lá do artigo 312, parágrafo 2º, lá no terceiro, lá no finalzinho, no terceiro, diz o seguinte: antes do trânsito e julgado. O que é trânsito e julgado? Quando não cabe mais recurso. Se o servidor público devolver o bem ou restituir o bem, acaba-se todo o processo. Tá? Agora, se ele restituir o bem após o trânsito em julgado, a pena dele é diminuída pela metade. E você vai ter que saber disso, vai ter que decorar isso que eu estou falando aqui. E não é fácil decorar isso, é a primeira vez que você está tendo contato com isso aí. Tá? Então já foi 1, 2, 3, 4, né? Beleza. E agora nós temos o peculato estelionato. Estelionato. Aquele que engana alguém. O crime de estelionato é aquele que engana alguém, tá?
Isso aqui, ó, está lá no artigo 313. Vou dar um exemplo aqui para você nunca mais esquecer do que é o crime de peculato culposo. Peculato estelionatário. Digamos que você trabalha na secretaria, o concurso para Polícia Civil e Polícia Penal, né? Isso. Digamos que você está lá na delegacia de trânsito. Captou aí? Você está lá com uma agente oficial de oficial investigativo, né? Você está lá na delegacia de trânsito. Está lá de boa, num dia tranquilo. Aí chega alguém lá, fala assim: olha, fulano, eu ontem na Blitz, eu fui multado, né? Fui multado em R$ 3.000, que é a multa para quem está embriagado ao volante, para quem se recusa a fazer o teste de etilômetro. Eu fui multado em R$ 3.000, é 2.900 e pouco, R$ 3.000. Eu quero pagar essa multa, eu quero pagar em espécie. Tá aqui o dinheiro, eu posso pagar aqui? Aí você pensa assim, R$ 3.000. Aí você fala assim, você pode pagar aqui em espécie, pode me dar aqui, eu vou te dar um recibo. Aí você vai lá, pega um papel chamex qualquer, escreve alguma coisa e dá um recibo para essa pessoa, e essa pessoa vai embora. E você ficou com o dinheiro. Olha, você se valeu da sua função pública, tá? Você está naquela delegacia como um agente e você se valeu do erro daquela pessoa. Então, o peculato estelionato, ele advém de erro de outrem, tá? De um erro de uma pessoa, erro de terceiro. Você se aproveitou do erro de um terceiro e se valeu da função pública e pegou aquele dinheiro. Olha, é peculato estelionatário, tá? Estelionato. Entenderam o que é isso? Entendeu o que é apropriação, desvio, furto, culposo, estelionato? Lembrando que a gente está estudando crimes contra a administração pública e nós estamos vendo o caso aí de peculato. E por fim aqui nós temos o peculato eletrônico. O que é isso? Você tem uma senha, você tem acesso, por exemplo, aos dados de multa. Aí você vai lá e coloca os dados de uma multa, né, para uma pessoa. Ou então você retira a multa daquela pessoa. Você acabou de cometer um peculato, tá, eletrônico. Um crime de peculato eletrônico. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Então tá. Então olha só aqui, ó. Nos crimes contra a administração pública não se admite o princípio da insignificância, aquele que não é crime, ok? Mas tem uma súmula do STJ que diz que há uma exceção, tá, para o crime de descaminho, uma exceção para os crimes de descaminho, mas isso aqui também depende do valor. Aí eu pergunto para você o que é descaminho, o que é contrabando. Pessoal, contrabando é você trazer uma mercadoria para cá, para o Brasil, ou exportar uma mercadoria. Como é que eu posso dizer? Essa mercadoria ela é proibida. Mas você não pode falar assim, professor, então uma cocaína não, negativo. Um cigarro, contrabando. Cigarro é contrabando. Tá? Se você trouxer essa mercadoria para cá sem pagar tributos, é contrabando. Agora, digamos que você está tentando entrar com uísque, por exemplo, mas você não quer pagar os tributos, aí é descaminho, ok? Olha lá, ó, contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas de entrar e sair do país. Não tem nada a ver com drogas, ok? Olha lá, descaminho, iludir em parte ou em todo o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada e saída ou pelo consumo de mercadoria não proibida. Mercadoria não proibida.
ok? Então, muita gente na aduaneira que vai lá no Paraguai, ou eles são autuados por contrabando desse caminho, dependendo do tipo de mercadoria. Só que o contrabando, a pena é maior, a pena já começa em 2 anos. O desse caminho é 6 meses, tá? Então você só responde um negocinho ali e é liberado, ok? Só que se você for reiteradas vezes pego no descaminho, o princípio da insignificância ele não será mais aplicado a você, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Então, vamos indo aqui. Ó. A gente viu, então, peculato, né? Apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outra coisa. Olha a pena aqui, ó, para peculato, de 2 a 12 anos e multa. Aplica-se a mesma pena se o funcionário, embora não tendo posto o dinheiro ou valor do bem, subtrai ou concorra para que seja subtraído ou em proveito próprio à lei. Bom, a gente já explicou isso aqui. O peculato culposo, eu expliquei, ok? Aquele servidor que deixou o veículo do município, do estado ou da União aberto e alguém foi lá, entrou e levou o carro. Mas ele deixou não para facilitar, mas é porque ele errou ali, deixou a porta aberta, tá? Então, peculato culposo. Peculato culposo. Olha a pena para quem deixa a viatura ligada e alguém pega. Detenção de 3 meses a 1 ano. Ok? Não vai preso, pessoal, mas vai responder. Vai dar uma maior dor de cabeça. Então, é melhor deixar tudo trancadinho. Peculato mediante erro de outrem. Eu expliquei isso aí. Lembra lá? A pessoa foi pagar a multa e foi numa delegacia. Aí chegou lá o cara espertão falou, não, pode pagar aqui para mim. Então, peculato mediante erro de outrem, tá? Ok, vamos lá. Nós temos aqui o crime de concursão. Aqui, ó. Que é peculato, que é o crime contra a administração pública. Artigo 316, exigir. Então, o que você tem que pegar aqui, ó, é o verbo. É esse verbo aqui, ó, exigir. Sabe por quê? Que vai ter um outro igualzinho à redação, é idêntica, ó. Exigir para si ou para o trem. Direito, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Olha a pena. Reclusão de 2 a 12 anos. Ok? Deixa eu, só para você prestar atenção aí no verbo, vou te mostrar outro aqui, ó. Ali, ó. Corrupção passiva. Solicitar. A diferença só está no verbo, apenas no verbo. Ali, ó. Aqui, para você saber se é corrupção passiva ou se é concursão, é só o verbo. É só o verbo. Olha lá. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O que é isso? O que é concursão? Você é servidor público, você está diante de um processo numa pessoa, você está julgando o processo numa pessoa. Aí você diz, ó, estou lá com o seu processo. Mas eu quero isso, isso e isso para eu poder liberá-la para você. Você está exigindo. Olha, é o servidor que está exigindo. É o servidor que está exigindo. Ok? Então é concursão. Exigir. Agora, olha o tamanho da sacanagem. E a pena é a mesma. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-lo, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de vantagem. Então você vai lá, você está com o processo da pessoa e solicita que ela te dê tal coisa, corrupção passiva. Mas para ser corrupção passiva, é o agente, é o servidor público que tem que solicitar. Porque se você está com o processo da pessoa,
Por exemplo, o exemplo que eu vou dar aqui vai diferenciar a corrupção passiva de ativa. Você, digamos agora que você é um policial ou um agente de trânsito. Você está numa blitz. Aí você chega, você aborda uma pessoa e essa pessoa está embriagada. E ela sabe que a multa é pesada. Ela fala, não, olha, seu agente de trânsito, vou te dar milão aqui para você me liberar. Aí não é corrupção passiva, é corrupção ativa. Por quê? Porque é um terceiro que está oferecendo dinheiro para um servidor público. Agora, quando é o servidor público que solicita, fala, não, você me dá R$1.000, aí o agente de trânsito fala, você me dá R$1.000 aí eu te libero. É corrupção passiva. Mas tem que ser solicitar. Solicitar. Porque se a testemunha falar que ele exigiu, aí é concussão. Ou seja, a pena é a mesma. Tá? A pena é a mesma. Ok? Tranquilo, pessoal? Quando fala excesso de exação, isso aqui se refere a tributos, tá? Olha só, se o funcionário exige tributos ou contribuição social que cabe ou deveria saber, né? Que sabe ou deveria saber, indevido ou quando devida, emprego na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então tá, aqui ó, tem a diferença, né, de exigência indevida, o funcionário cobra o tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber ser indevida ou por emprego de meios vexatórios, né? Você vai lá, humilha a pessoa, envergonha ela. Então isso aqui cabe muito aos fiscais de rendas, aos auditores. Então, corrupção passiva a gente já falou. Facilitação ou descaminho, né? Facilitar com infração, então a gente já falou sobre isso aqui, mas nós não falamos sobre prevaricação. Falou em prevaricação, é só você lembrar assim, ó, olha só, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato ou ofício, praticá-lo contra a disposição expressa na lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que é isso? Né? Então, olha só, nós vamos focar aqui no sentimento pessoal. Então, você está lá com um processo. Aí você vê o nome de uma pessoa. Você fala, essa pessoa é desafeto meu. Quer saber de uma coisa? Vou pegar esse processo aqui, seria a vez dele. Vou engavetar esse negócio. Vou colocar lá embaixo. Ok? Então, você está prevaricando. Ó, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, ato que é ofício seu fazer aquilo. Ou praticá-lo contra disposições expressas em lei. Para satisfazer o interesse próprio seu. É prevaricação, tá? Um sentimento pessoal seu, não gosto dessa pessoa, então olha, você está cometendo um crime de prevaricação. Condescendência criminosa. Condescendência criminosa é só você lembrar do superior para o subordinado. O subordinado cometeu tal ato, e aí o que você faz? Aí o que você faz? Você passa a mão na cabeça deles e fala, não, você é meu amigo, eu não vou te comunicar. Então isso é condescendência criminosa. Ok? E a pena aqui, ó, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Isso aqui é convertido em multa, tá? Então, condescendência criminosa, passar a mão na cabeça de um colega seu. Mesmo que você não seja, olha só, mesmo que você não seja qualificado para punir aquele servidor, mas você tem que comunicar aos superiores. Advocacia administrativa é quando você é servidor público, você está ajudando alguma empresa, você está agindo como se você trabalhasse para aquela empresa, mas você é servidor público. Você está dando informações que não poderia, você está passando algumas informações que não poderia para aquela empresa, ou empresário, ou outra pessoa. Okay?
Você está cometendo crime de advocacia administrativa. Aqui eu trouxe, né, os crimes de concussão e corrupção tudo juntinho, para você dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, ó. Concussão e corrupção passiva. Olha lá. O funcionário exige corrupção passiva. O funcionário solicita ou recebe. Veja que é praticamente idêntico. O que você tem que se apegar aí é no verbo, tá? Você tem que se apegar aí ao verbo. Esse caminho. Ó, coautor e partícipe, né? No Código Penal, o coautor seria assim, ó. Duas pessoas estão numa moto e pratica assalto. Mas uma terceira pessoa emprestou essa moto para A e B praticar assalto. Então A é autor e B é coautor. Eles estão, um está pilotando, o que está pilotando é coautor, e o que está na garupa que pratica os assaltos é o autor. E o partícipe, aquele que emprestou a moto lá, aquele que contribui de alguma forma para o crime, mas não executa o verbo principal. Entenderam? O exemplo que eu dei da moto, os dois, quem está pilotando, coautor. Quem está na garupa, autor, que está com a arma, né, apontando para as pessoas e tomando. E o partícipe, aquele que emprestou a moto, ele emprestou exatamente para cometer o crime, para os outros cometerem o crime. Ok. Dito isso, vamos aqui à primeira questão da FGV. Vamos ver se a gente consegue desenrolar a FGV. Olha só, Jonas. Servidor público em uma repartição pública federal. Poderia ser municipal ou estadual, sem problema nenhum. Percebeu a existência de um belo relógio ornando a entrada do gabinete do seu chefe. Então tinha um belo relógio lá e Jonas ficou de olho naquele relógio. O que Jonas aprontou? Embora não tivesse a posse do relógio, Jonas subtraiu. Ele foi lá e furtou, pessoal. Ele subtraiu em proveito próprio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de agente público. Então, ele se valeu da facilidade de que ele é agente público, ele foi lá e entrou na sala, ok? Na sala do chefe, talvez fora de expediente, ou durante o expediente, na hora que o chefe não estava, e pegou aquele lindo relógio, tá? Quando ele pegou aquele lindo relógio, ele cometeu o crime de furto, correto? Ele cometeu o crime de furto. Deixa eu... Alguém está me pedindo aqui, deixa eu mandar isso aqui para essa pessoa que está me pedindo. Ele cometeu o crime de furto. E aí ele vai perguntar quais são essas modalidades. Qual foi essa modalidade que ele cometeu? Deixa eu voltar aqui. Voltar lá no início. Aqui. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Jonas responderá pelo crime de, aí letra A, condescendência criminosa, advocacia administrativa, prevaricação ou peculato. Deixa eu ir lá no iniciozinho e mostrar para vocês aqui, ó.
quando a gente vê estudando peculato. Ó, nós estudamos peculato apropriação. Peculato apropriação não pode ser, porque o bem tem que ser dado a ele, ok? Tem que ser dado a ele para ele trabalhar com o bem. E no caso lá, o relógio estava no escritório do chefe. Então não pode ser desvio, ok? Então seria aqui o peculato furto mesmo. Peculato furto. Então, voltando lá para a questão. Nós temos aqui, ó, condescendência criminosa. Advocacia administrativa. O que é a advocacia administrativa? Quando você você é servidor público, porém você está trabalhando para uma outra empresa, você está ali dentro pegando informação para uma empresa ou para uma outra pessoa, desde que não seja interesse próprio seu, tá? Para ajudar em alguma coisa. Prevaricação. A gente acabou de ver aí o que é prevaricação, correto? Prevaricação é quando você, aqui ó, esqueci de trazer água. Cadê? Prevaricação. Aqui embaixo. Quando eu dei aquela explicação, né? Quando você está ali trabalhando, aí você vê um processo de uma pessoa que é desafeto seu. Aí você fala assim, não vou mexer com isso aqui não, vou deixar isso lá embaixo. Botou na gaveta de baixo. Então, isso é prevaricação. Então não pode ser prevaricação, não é condescendência. Não é condescendência criminosa, não é advocacia administrativa, não é prevaricação. E aí também não é concursão, tá? Nós acabamos de ver aqui, ó, concursão aqui, ó, concursão, exigir vantagem. Ele não exigiu vantagem nenhuma, ele simplesmente foi lá e meteu a mão, ele pegou o relógio, é peculato. Tá? E aqui a FGV foi boazinha, né? Porque aqui ó, é peculato furto, tá? Modalidade furto. Porque dentro do peculato nós temos 6 tipos de modalidade de peculato. Um deles é o peculato furto. Peculato furto. Mas aqui ficou simples. Se você pegou aquela explicação que eu dei ali no início, o que é peculato, não tinha como errar essa daqui não. Mas se você não soubesse que condescendência é criminosa, nem advocacia administrativa, nem prevaricação, mas se soubesse só o que é peculato, você já acertaria essa. Segundo aqui, ó, Caio, ocupante de um cargo em comissão, no âmbito de uma empresa pública federal, solicita diretamente para si vantagem devida do particular Lucas, com o objetivo de deixar de praticar determinado ato de ofício em benefício do último, tá? Que é de Caio. Contudo, Lucas, irresignado com a proposta recebida, comunicou os fatos às autoridades competentes, não efetuando qualquer pagamento ao referido agente público. O que aconteceu aí? Caio, que é ocupante de cargo, né? Não interessa se é comissionado ou não, da empresa pública federal, ele solicitou. Olha só aqui, ó. Qual é o verbo? Se fosse exigir, seria concursão. Mas ele solicitou. Se ele solicitou, isso aqui é corrupção passiva. Ele solicitou. Olha só, Caio, ocupante de cargo em comissão, no âmbito de uma empresa pública federal, solicitou diretamente para si vantagem devida do particular Lucas, com o objetivo de deixar de praticar determinado ato de ofício em benefício do último. Contudo, Lucas ficou pé da vida, né? E comunicou os fatos às autoridades competentes. Foi lá e entregou ele. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que, letra A,
Caio responderá pelo crime de corrupção passiva. Ó, beleza, tá correto até aqui. Olha só a letra B, corrupção ativa, não é. Corrupção ativa é quando alguém oferece dinheiro a um servidor público. Olha a letra C, corrupção ativa, lá, ó. Deixa eu ver a letra D. A letra D diz que não responderá criminalmente. Claro que sim, já que a vantagem devida não foi paga. Olha, a mera, o simples fato dele pedir, tá? Dele exigir, ou aqui o verbo é outro, né? Dele exigir, ou então ele solicitar, já cometeu o crime de concussão ou de corrupção ativa. Ok? A letra D. Não responderá criminalmente por não ser titular de cargo efetivo negativo. Vai responder sim. Ó, por exclusão, é a letra A. Responderá pelo crime de corrupção passiva, com incidência de uma causa de aumento de pena, por se tratar de ocupante de cargo e comissão em uma empresa pública. Ah, sim. Porque existe um aumento de pena para quem exerce cargo comissionado em empresa pública. Ok? Ó, empresa pública, fundação pública, menos autarquia. As autarquias elas ficaram de fora. Então, quem exerce cargo comissionado em uma autarquia não tem essa causa de aumento de pena. Ok? Quem exerce cargo comissionado em autarquia. Então, letra A. Letra A. Questão 3. Bom, se houver alguma que a gente não der conta aqui, a gente... De acordo com o Código Penal Brasileiro, ó, agente de fiscalização de transporte. Exigir, olha o verbo aí, ó. Exigir. Olha o verbo. Exigir. Ali na outra questão, qual que era o verbo? O verbo era solicitar. Solicitar para si ou para o trem é corrupção passiva. Exigir para si ou para o trem é concussão. Ok? É o crime de concussão. Concursão. Então lá, de acordo com o Código Penal Brasileiro, exigir para si ou para o trem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, em razão dela, vantagem devida, se classifica como crime de peculato. Não é peculato. Peculato são aquelas 6 modalidades que eu mostrei no início, tá? É concursão. Concursão, ó. Excesso de exação. Isso aqui tem a ver com tributos. Quem comete mais esse crime aqui são os fiscais de tributos, tá? Corrupção passiva não é, porque aqui, ó, não está solicitar. O verbo para ser corrupção passiva tinha que ser solicitar. E prevaricação. O que é prevaricação? Você está lá mexendo nos processos. Aí achou o processo da vez. Você viu o nome lá, é um desafeto seu. Aí você pegou o processo e colocou lá embaixo. Engavetou. Prevaricação. Ok? Concursão, letra A. Rompemos mais um aí, que essa é da IB. Essa não é da FGV, né? Eu gosto das questões da FGV, que é mais cabulosa. Quando se versa acerca de crimes contra a administração pública, deve-se considerar o que prevê o Código Penal Brasileiro. Desses crimes, observa-se que determinadas espécies são crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, como é o caso de excesso de exação. Ou seja, esse crime ele é bacana. Mas vamos lá. Então, esse crime aqui ele tem a ver, você tem que associar ele com tributos, tá? Com tributos. Aqui, ó. Vamos lá.
Letra A. Dar a verbas ou rendas públicas aplicações diversas do estabelecido em lei. Não, isso aqui vai entrar em outro crime que eu acho que a gente não falou. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Letra. Vai ser letra B, tá? Deixa eu ver aqui, vai ser letra B. Vou voltar ali, deu um negócio aqui, ó. Desviar em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Então, tem a ver aí com tributos. Pessoal, tributos é a forma genérica, tá? É a forma genérica. Aqui, ó, por que não pode ser a letra C? Facilitar com infração do dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. É porque aqui é contrabando e descaminho. Não é excesso de exação, ok? Aqui é contrabando e descaminho. Okay? Então não pode ser essa a letra C. Pronto, FGV aqui. Investigador, Polícia Civil. Leonardo, médico lotado em um grande hospital particular, passou a ser responsável pela ala de pacientes infectados pelo Covid-19. Todavia, essa questão de que ano? 2022. Todavia, em que pese a determinação das autoridades sanitárias, Leonardo não submetia às instâncias competentes a qualquer informação quanto ao número de infectados, bem como do quadro de tais pacientes, a despeito do número elevado de portadores de doenças que foram atendidos. Um familiar de um dos pacientes apresentou notícia-crime em sede da polícia, narrando tais fatos. Diante disso, a autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial. Ok? Então a imputação que melhor se esmola, se amolda, né, a conduta de Leonardo seria epidemia. Não, a única coisa que ele fez foi não repassar os dados, né, os dados da epidemia. Perigo de contágio, de moléstia grave? Não. Prevaricação? Não. Prevaricação é você pegar, agir por mera bel prazer seu, né? E não maquiar os dados ou simplesmente pegar e tirar aquele processo de um lugar e colocar em outro. Omissão de notificação de doença. Desobediência não é omissão. Ele simplesmente omitiu. Tá, aqui, ó, ele tinha Leonardo, não submetia às instâncias, né? Às instâncias competentes qualquer informação. Eu achei que que seria de crimes contra a administração pública, mas aqui é só uma omissão de notificação de doença. Com relação aos crimes contra a administração pública, é correto afirmar que a condição de funcionário público é elementar para a caracterização de todos os crimes contra a administração pública previstos no Código Penal. Mentira. Não é. Vou provar para você. O cara que oferece propina ao policial, ele comete um crime contra a administração pública. Né? Ele comete um crime contra a administração pública e ele não é servidor público. Então tá errado, que ele está dizendo que é condição para praticar um crime contra a administração pública, ele está dizendo aí na A, que o cara tem que ser servidor público. E não precisa, por exemplo, você servidor público, convida uma outra pessoa que não é,
para entrar em uma repartição e furtar alguma coisa, aquele que não é, sabendo que você é, ele comete crime contra a administração pública. Tá? Então, caiu por terra a letra A, já era. Letra B. O crime de desobediência só se caracteriza se a ordem do funcionário público for legal. E isso, que olha só, o funcionário público, ele te dá uma ordem de parada. Digamos que você vê lá, tá numa blitz, aí você vê alguém mandando você parar e você não para. Aquela pessoa que mandou você parar é um agente público, da segurança pública ou um agente de trânsito e você não parou. Aí sim, aí caracteriza desobediência, tá? Agora, se for qualquer outra pessoa mandando você parar, mesmo sendo servidor público, estou procurando algum servidor público aí. Ou um servidor da administração. Ele vai lá e coloca a camiseta da administração e faz gesto mandando você parar o carro e você não para. Não cometeu nada, crime nenhum, tá? Ó, letra C. A diferença entre os crimes de concussão e corrupção passiva, é exigir, tá? Aqui, ó, eu acho que o meu mouse está fugindo de mim. Aqui, ó, concussão e... gente, não vai dar. É porque sempre quando a bateria está acabando, ele fica assim. Ó. A concussão é exigir e a corrupção é solicitar. É que no primeiro, qual que é o primeiro? Concussão. A mera solicitação, não. A solicitação não é no primeiro, é no segundo, tá? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, ok? Então, ó, o primeiro não é solicitar, é exigir, por isso que está errado aqui, tá bom? Olha a letra D. Reinserir no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação configura crime de descaminho. Então, o que está escrito ali? Ó? Reinserir, ou seja, trazer para o território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Presta atenção no que ele está falando, ele está tentando te enrolar. Então, ó, eu vou trazer para o território nacional. Vou trazer mercadoria ao Brasil, mercadoria brasileira, destinada à exportação. Configura crime de descaminho? Claro que não. Não configura nada. Nem contrabando, mercadoria brasileira. Tá? É só a FGV tentando te enrolar. E só isso. 7. Após ter sido roubada, Fabrícia procurou uma delegacia onde foi atendida por um agente de polícia que exigiu concussão da vítima certa quantia em dinheiro para proceder à diligência de praxe. Nessa situação, o agente praticou o crime de concussão. Olha lá, exigir concussão. Tem que decorar isso, tá? Então aqui, ó, certíssimo, certíssimo. Considerando os crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. É atípica a conduta do indivíduo que assume perante a autoridade policial a prática de contravenção penal cometida por outra pessoa. Pessoal, o que é atípico? Não há crime, não há previsão. Olha o que está escrito ali, ó. Ele está dizendo assim que é atípico, que não é crime, é a conduta de um indivíduo que assume perante a autoridade policial a prática de contravenção penal cometida por outra pessoa. Para começar, contravenção penal não é crime, senão estaria no Código Penal. Então tá certinho aqui, ó, é atípica. É atípica, tá? É atípica. Tá certo, letra A, mas... tá certo. Letra B. O indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte, que altera suas feições por cirurgias plásticas para evitar ser responsabilizado criminalmente,
Não comete crime? Claro que sim. Tá? Comete crime sim. É isento de pena a conduta da mãe do criminoso, que não sendo coautora ou receptora, lhe presta auxílio para tornar seguro o proveito do crime. Ele está dizendo aqui, ó, que a mãe, o cara furtou uma moto e levou lá para casa da mãe, e a mãe guardou a moto. Ele está dizendo que ela não comete crime nenhum, comete sim. Tá? Aquele que guarda, auxilia, tem um monte de verbo lá, é crime. Letra D. O crime de coação no curso do processo exige como elemento de tipo que a violência ocorra no processo judicial, penal ou civil em curso. Não. Pode ser antes, durante ou depois. Ok? 9. Sobre os crimes contra a administração pública, assinala a alternativa correta. Isso aqui é da OCP. A OCP já fez concurso aqui no Tocantins. Né? A OCP, questão 9. Sobre os crimes contra a administração pública, assinala a correta. A reparação do dano no peculato culposo. Olha só, lembra do peculato culposo? O cara que deixou esqueceu a porta da repartição aberta, com o iPhone da prefeitura, do estado, lá em cima. E alguém foi lá e entrou. Então o que diz o peculato culposo? Que se ele ressarcir o dano até o trânsito em julgado, extingue-se a pena. Se ele ressarcir o objeto após o trânsito em julgado, a pena é diminuída pela metade. É isso que diz lá. Então lá. A reparação do dano do peculato culposo se precede a sentença. Então depois da sentença, irrecorrível, ou seja, não tem mais como recorrer, extingue-se a punibilidade. Se precede, se for antes da sentença, extingue-se a punibilidade. Tá certo? Até o ponto aqui tá certo. Se ele for posterior, reduz em 2/3. Não, reduz pela metade, tá? Em 50%. Então tá errado aqui, ó. Reduz pela metade. Aquele que exige para si ou para o trem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, em razão dela, vantagem devida, comete crime de corrupção, de concursão. Exigir a concursão, tá? A corrupção passiva é solicitar. Solicitar. Não dá para escrever ele não. C. No crime de corrupção passiva, a pena é aumentada de 1/3. Corrupção passiva, aquele que solicita. Em consequência de vantagem ou promessa ao funcionário retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Olha, aqui tá certo. Tá? Tá certo. Se o funcionário pratica ou deixa de praticar ato retarda de ofício com a infração do dever funcional, cedendo a pedido ou a influência de outrem, ele comete crime de condescendência criminosa. Por que não é prevaricação? Porque olha só o que está escrito aqui, ó. Ele vai retardar ato de ofício ou de infração funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. A prevaricação não tem outra pessoa, é por mero prazer do servidor mesmo. É porque ele não gosta da pessoa, porque ele gosta da pessoa. Não tem influência de ninguém. Se tiver, é condescendência criminosa. Tá? Nesse caso aqui, é condescendência criminosa. Olha a letra E. Considera funcionário público, para efeitos penais, quem exerce cargo, emprego, função pública, salvo-se transitoriamente ou sem remuneração. Não. É funcionário público, para efeitos penais, quem exerce emprego, função pública. O que está errado aqui é esse salvo aqui, ó. Salvo. Porque o transitório também é servidor público. Todo mundo é servidor público, tá? Comete crime de prevaricação
O agente que pratica ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Tá certo ou errado? É crime de prevaricação. Não, não é crime de prevaricação. Prevaricação é quando você, né, você age por mero prazer. Por mero prazer. Que crime é esse aqui? Esse aqui é condescendência criminosa. Tá? Deixa eu só ler de novo aqui. Comete crime de prevaricação. O agente pratica ato de ofício ou infração do dever funcional, cedendo a... É condescendência criminosa. Condescendência criminosa. Aqui, ó, está errado. Errado. Alguém fez uma anotação aqui e fez errado. Colocou corrupção passiva. Não é. É condescendência. Configura-se crime de desobediência. Tem que ser por agente legal e a ordem tem que ser legal. A oposição à execução de um ato legal emanado por servidor público, mediante atitude negativa, sendo a pena privativa de liberdade prevista para tal crime, mais branda que o previsto para os crimes de resistência. Ah, sim. Isso é verdade. Tá? Configura crime de desobediência. Isso. Ele colocou aqui, ó, a resistência. Tá? Desobediência e resistência são duas coisas diferentes. A resistência, ela pega mais, por exemplo, você dá uma ordem de prisão para a pessoa. Você está preso. O cara fala, não, tudo bem. Aí você vem com a gente. Aí ele começa a te xingar, começa a falar um monte de coisa, aí você vai pegar nele, ele te empurra, te murra, te chuta. Isso aí é resistência. Ok? Misturado com desacato, né? Se ele vai te xingar. O tamanho dessa questão. 12. Sandro, ao sair de um bar, onde confraternizara com os amigos, assume o volante do seu veículo para voltar para casa e é surpreendido com uma blitz da Operação Lei Seca na Avenida JK. Ou Totônio Segurado, né? Agora não, agora é Siqueira Campos, nem sei mais. Os policiais determinam que Sandro pare seu carro e indague se ele poderia realizar o teste de etilômetro. Apesar de ter ingerido bebida alcoólica, Sandro acredita que a quantidade será inferior à configuração do crime pelo aparelho. Ao constatar a quantidade de álcool expelida por Sandro ao soprar o aparelho, o policial Robson informa Sandro que ele estaria preso em flagrante pela prática de crime lá no 316, ou seja, quando ele soprou o etilômetro deu acima de 0,38, aí é crime. Muito assustado, Sandro pergunta a Robson é o servidor público, se não poderia resolver aquele problema de uma forma e ofereceu R$5.000 para que fosse liberado. Olha, aí é um caso de corrupção ativa, porque é um particular oferecendo dinheiro a um servidor público. Pessoal, para caracterizar aí, o policial, mesmo ele recusando, é corrupção ativa. Mesmo o policial recusando. Lógico que o policial ele está isento, mas para quem ofereceu, não. Tá? A mera recusa não afasta o crime. Olha lá, o que o policial fez? O policial recusa o pagamento e leva Sandro preso à delegacia da área onde os fatos foram narrados. Com base nas informações apresentadas em relação à oferta de vantagem formulada por Sandro, é correto afirmar que deverá ser, letra A, deverá ser acusado pela prática de crime de corrupção passiva. Olha, corrupção passiva é quando o agente solicita. Se vier a exigir, é concussão. É quando o agente solicita. Aí é corrupção. Para você nunca mais vai esquecer disso, tem certeza. Então tá errado aqui, ó. Não é corrupção passiva. Letra B. Deverá responder pela prática de crime de corrupção passiva. Não é corrupção passiva, é ativa.
deverá corresponder pela prática de corrupção ativa tentada. Não, pessoal, olha, não é tentada. Ele tentou, mas ali já se consumou. Quando você oferece uma propina para um servidor público, no ato em que você ofereceu, já se consumou. Independente se o servidor vai aceitar ou não, o seu crime você já cometeu. Já era, você já cometeu. Ok? Então, ó, deverá responder pela prática de crime de corrupção ativa? Sim. Tentada, não. É consumada. Letra D. Deverá responder pelo crime de corrupção passiva? Não, não é passiva. Passiva é do servidor para o particular. Ativa é do particular para o servidor. Você não vai esquecer mais disso. Letra E. Deverá ser acusado pela prática de crime de corrupção ativa, consumada por ser crime formal. Sim, esse aqui é um tipo de crime formal. Em outra aula nós vamos estudar crime formal e material, tá? Esse é um crime formal. 13. O flagrante por delito de corrupção ativa, o que é corrupção ativa? Particular para o servidor. Se configura nesse caso no momento da entrega do dinheiro prometido. E aí? A gente acabou de resolver uma ali. Não, pessoal, tá errado aí, ó. Não. Às vezes a Polícia Civil, a Polícia Federal faz uma campanha e espera a pessoa fazer a entrega ali, mas é para não ter erro do cara ser liberado. Mas a mera tentativa dele, do particular, e falar, olha, me libera aí, depois eu te levo para pescar. Pessoal, isso é corrupção ativa, tá? Você aceitando ou não, ok? Aqui, ó, tá errado. Jonas, agente policial de determinado estado, e seu primo Hélio, desempregado, subtraíram da delegacia no qual o primeiro exercia as funções. Então, olha só, Jonas trabalha na delegacia e Hélio não é servidor público. Então, Jonas foi lá e falou para Hélio, vamos embora lá? Bora lá fazer uma treta? Vamos. Computadores que haviam sido subtraídos por equipamentos novos, substituídos por equipamentos novos, e que se encontravam guardados. Tendo a dupla se aproveitado das facilidades decorrentes do cargo exercido por Jonas. Ou seja, Hélio sabia. Deu a entender que Hélio sabia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial deverá reconhecer que Jonas praticou o crime de peculato? Sim. Crime de peculato. Tá? Tanto Jonas como o primo de Jonas. Os dois cometeram o crime de peculato. Olha só. Aqui está dizendo, ó, crime de furto. Crime de furto, não. Deixa eu ver se tem outro falando ao contrário. Peculato. Então lá. Letra A. Crime de peculato, devendo Hélio responder pelo mesmo delito. Sim, tanto Jonas quanto Hélio vão responder pelo crime de peculato. Letra A. Letra C. B, já vimos, está errado. Crime de peculato, enquanto Hélio responderá pelo crime culposo. Não. Crime de peculato os dois. Porque ali, ó, deu a entender que Hélio sabia. Porque está dizendo aqui, ó, que eles se aproveitaram, né? Cadê? Hélio desempregado, subtraindo da delegacia. O primeiro exercia suas funções. Computadores que haviam sido subtraídos que encontraram guardados. A dupla aqui, ó, se aproveitou das facilidades decorrentes do cargo de Jonas. Aqui ela deu a dica que Hélio sabia que Jonas era servidor público. Se Hélio não soubesse, aí a questão B estaria correta. A C também estaria correta. Ok? Ó, D. Crime de peculato enquanto Hélio responderá para o furto qualificado. Não, peculato também, tá? Todas estão incorretas. Patrícia, ao visitar seu companheiro Jorge, que cumpria pena em regime fechado, pela prática de crime de roubo, tenta ingressar no estabelecimento prisional, trazendo consigo um aparelho telefônico celular.
que seria entregue a Jorge. Ocasião em que é surpreendida pelos agentes penitenciários no momento da revista. Considerando a situação hipotética, isso aqui não é de crime contra a administração pública. Tá? Aqui ela tentou entrar. O crime dela não é de reclusão, tá? É de detenção. Tá? Eu não vou me ater nisso aqui, porque aqui é crime de peculato, tá? Como essa questão não é. Em alguns casos, o crime exige uma condição especial do suspeito, do sujeito ativo, podendo ser classificado em crimes próprio, referente ao tema assinale. Não, pessoal, essa aqui também não, tá? Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Não, aqui. Facinho. Crimes funcionais são crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Sim, é um crime funcional. A condição de ser funcionário público, tá? Ou equiparado, ou entre outros casos. Esses crimes admitem coautoria, sim, é o caso que a gente viu daquela lá de Jonas e Hélio. E a participação de terceiros, podendo esse terceiro ser funcionário público ou não, letra B, tá? Eu vou entrar no mérito das outras aqui, porque não convém ao que a gente está estudando. Beleza, pessoal, encerramos aqui, bem na hora, tá? E deixa eu só encerrar aqui. Deixa eu encerrar.